mostra desconforto, mostra, Andrés, desculpa, né? Mostra que você precisa estar preparado para ser presidente do Corinthians. O presidente do Corinthians não pode ter um tipo de atitude como essa. O senhor Luiz Paulo Rosenberg vem depois e fala assim, olha, o pessoal que entrou há 10 anos, que foi com o Dulalib, eles querem fazer parceria com a gente agora. Mas qual é a moral que as pessoas têm? Então, o que vale é a grana, é o dinheiro. E quando você entra na justiça e penhora um bem que eu tenho aqui, que eu comprei a minha, com meu dinheiro, né? Comprei do Nelsinho, lá da loja do Poderoso Timão, lá no Corinthians, lá. Eu tenho a taça aqui que eu vou mostrar daqui a pouco, é minha, com meu dinheiro. Ela, ninguém vai ser penhorada. A não ser que a minha ex-mulher penhore ela. Aí, o que eu faço? Eu vou lá e pago, mas eu não devo para ela. Como eu não devo, eu não tenho medo de perder a minha taça, ou o meu troféu, ou o meu carro, ou a minha casa. Porque quando a gente chega numa situação como essa, como é que a gente pode acreditar que os jogadores do Corinthians tenham que ter a responsabilidade de ganhar o jogo, de não cair para a Série B? Como é que eu penso? O que eu penso na cabeça do Jonathan, do Cássio? O que eu faço? Aí vocês vêm contar essa lorota, não chega lá, eu tô devendo, foram 10 anos, eram 800 mil, lembra que eu falei ontem, 2 milhões, 480? Pô, por causa de 10 anos, passaram-se lá, Mário Gobi, Roberto de Andrade, Andrés, voltou o Andrés. Pô, cadê o vice financeiro? Cadê o presidente do conselho? Cadê as pessoas que comandam o Corinthians? Será que a gente precisa... Tô falando eu como corintiano, como ídolo. Será que a gente precisa passar essa vergonha? Essa vergonha que nós passamos aí nesses 2 dias, já passando com um time ruim? Pô, será que não? Eu tô devendo, eu vou pagar, não importa, acabou. Não, mas nós temos 2 mundiais, qual taça que é? Aí agora os corintianos falam assim, pô, mas é certo o cara penhorar? Penhora! O Luizão já penhorou o Parque São Jorge. E agora parece que tá tudo certo, né? E aí a responsabilidade dos jogadores só? Sabe que é só o jogador? Pô, quantos anos faz que o Corinthians tá nessa pindaíba de dinheiro, meu irmão? Aí você fala assim, ó, tava conversando com o Veloso, não tá, Veloso? Primeiro, boa tarde pra você. Boa tarde, boa tarde. Pô, será que é tão importante ganhar todos esses títulos que o Corinthians ganhou e ficar numa situação como essa? Não! Pra mim, não. Pra mim, não. Talvez o Paulo Nobre seja a pessoa mais indicada em termos de presidente, o Eduardo Bandeira, do que eles fizeram. Pro Flamengo, que estava devendo as calças, pro Palmeiras, que não tinha dinheiro para pagar a luz. Hoje o Palmeiras é um time que mais tem dinheiro, com a Crefisa. Nem precisa da Crefisa hoje, se quiser saber. Eu não sei economicamente, eu não sou economista, mais ou menos um mero comentarista e um mais ou menos apresentador. Só que eu dou audiência pra caramba nos programas que eu faço. Só que espera um pouquinho. Olha o Palmeiras, cara. Tem um estádio, daqui 25 anos o estádio é dele, que o Belo... Peraí, será que o Corinthians não tem condições de pagar? Ninguém sabe qual que é a dívida. Deve 2 mil... Aí, os caras sendo presos hoje aí. O que adianta você ter iate indo pra Miami, você ter cobertura de 5 mil metros quadrados, você é preso, algemado? O que adianta isso aí, rapaz? Não pode passar a fronteira do país. Não pode passar a fronteira do país. Você não pode ir pro Paraguai, você não pode ir pra Argentina, você não pode... Peraí, será que vale a pena? Para as pessoas ruins ou desonestas, vale a pena. Para quem é honesto, o que vale é o que o menino fez no jogo do Palmeiras. Que ele quebrou a cadeira, aí ele chegou e falou, desculpa, eu quebrei, fui lá. A gente fez a matéria e ele pagou a cadeira. Pagou. Aí bate palma para ele, aí vocês batem palma para os japoneses da Copa do Mundo porque eles guardaram o lixo. Não, vocês tinham que ter vergonha de não guardar o lixo. Aí vira matéria no Fantástico, vira matéria aqui, vira matéria em todo lugar. Vocês estão de brincadeira, rapaz. E vocês do Corinthians, conselheiros, presidente do conselho, presidente, todos vocês estão há 10 anos sabendo que vocês poderiam ser penhorados. E foi com o dinheiro da Copa do Brasil. Não foi? Foi. Pô, aí vocês não... Vocês conseguem. Aí vocês deram um jeitinho, aí fica o advogado mais esperto pra caramba. Eu vou na... Então penhorei a taça, mas ele não quer a taça, ele só quer o dinheiro. Aí veio um outro e fala, não, agora a gente quer... Aí veio o Rosenberg, vamos querer agora fazer uma parceria. Eles querem fazer uma parceria com a gente. Por isso que eu não sou mais sócio, por isso que eu não sou fiel torcedor. Me desculpe vocês todos, eu sou corintiano. Eu vou mostrar pra vocês se eu sou corintiano ou não. Sabe o que é isso aqui? Mostra aqui, ó. Isso aqui é meu. É a taça do Mundial que o Corinthians ganhou no Japão. Eu comprei. Tá aqui, ó. Eu comprei. Pouca gente tem.
Tira o GC aí. Fazendo um favor. Aí, ó. A minha não tá ameaçada. Sabe por quê? Porque eu paguei. Pô, para com isso. Coloca a matéria aí, vai. Como o Donos da Bola havia antecipado ontem, o Corinthians teve a taça do Mundial de 2012 penhorada, graças a mais uma inadimplência da gestão André Sanches. Mas se você pensa que após a devastadora notícia, o mandatário corintiano perdeu a soberba, você está bem enganado. Notícia que acabou de sair da penhora da taça do Mundial de 2012. Pelo menos o Corinthians tem taça do Mundial 2 para penhorar, né? Nós temos terrenos aí para penhorar, temos ônibus, temos carro, temos patrimônio, mas prefiro a taça mundial porque é provado que o Corinthians tem 2 Mundial. O presidente do Timão tem essa mania mesmo. Sempre que erra ou é derrotado, se defende atacando. O time que mais investiu, o time que fez tudo aí, malemar vai ganhar um campeonato. Foi assim no começo da temporada, ao ver que o Palmeiras recusava uma proposta de 60 milhões de reais da China por Dudu. Andrés resolveu destilar sua dor de cotovelo pela imprensa. Vocês vão ver o que vai acontecer do outro lado, lá segurando o jogador. Resultado... Você citou o exemplo do Dudu, como se ele fosse ficar insatisfeito no clube. E ele está se tornando um dos craques do campeonato, se não o craque, levando o Palmeiras ao título. Eu sempre falei que ele é um bom jogador, só ver quanto aumentaram para ele, quanto ele ganha pro jogo. Mas não vou falar de Palmeiras, não quero falar. Não, é porque você falou do Dudu nessa época. Sejam felizes. Mas não é birra com Palmeiras apenas não. Andrés também costuma cutucar o São Paulo para tentar ganhar na marra a idolatria da Fiel. Quando você assumiu o Corinthians, lá atrás, tudo... Ah, mas eles estão ficando ricos, né? Eles assinaram o Cadiz agora um belo contrato de 7 milhões por ano, é uma beleza. Até para Diego Aguirre, treinador tricolor, sobrou. É uruguaio, malandro, grande treinador, grandes títulos, grandes clubes que ele passou trabalhando, seleções. Como se não bastasse, o presidente, o vice Luiz Carlos Rosenberg, que promete vender o name rights da Arena Itaquera há 4 anos, também alfinetou o Palmeiras. Infelizmente, eu tenho que transmitir aos torcedores de clubes que não tem Mundial, que não vai haver oportunidade de fazer um lance tentando comprar a taça Pauli Santana. Até quando André Sanches vai tentar se salvar dos fracassos de sua gestão atacando os outros? Não seria o caso de trabalhar mais e atacar menos? Mas não ganhou Libertadores nem Copa do Brasil. Veloso. Bom, eu não sei por que tanto preocupação com o Palmeiras, né? Porque quer desviar o foco. O Corinthians tem uma dívida que passou de 500 milhões e a cada ano cresce mais. Hoje, nós vemos aí que o Corinthians... Sem o estádio, né? Sem o estádio. Isso é sem o estádio. Com o estádio passa de 2 bilhões. Mas é a dívida que eles estão tentando administrar. Não sei como, porque ela só cresce. Então, o Corinthians tem, nesse momento, até sua taça penhorada, que é a sua maior conquista. E o Andrés, que dirige um clube que se preocupa muito mais com os outros que estão saneados, deveria se preocupar muito mais com o Corinthians, porque a dívida só aumenta e ele continua querendo desviar a atenção falando dos outros clubes. O Palmeiras tem hoje uma situação financeira muito resolvida e o Corinthians, a gente vê aí que até sua taça, o Corinthians está virando, Andrés, na sua gestão e na dívida que ficou, motivo de chacota nacional. Porque o Corinthians, que é um time vencedor, um time que é campeão do mundo, tem a sua taça penhorada porque não paga suas dívidas. Então, essa teria que ser a principal preocupação sua. Como é que você vai pagar? Eu acho que é isso que o torcedor quer saber. Como você vai pagar os 500, mais de 500 milhões? Como você vai pagar o estádio que você construiu aí no Corinthians? Como que o Corinthians vai saldar as suas dívidas? É isso que o torcedor quer saber. Não quer saber se como o Rosenberg disse, se o adversário vai querer dar um lance na taça, porque é uma vergonha o Corinthians ter o seu maior taça, a sua maior conquista, podendo ir para leilão, porque não cumpre com as suas obrigações. E aí, para desviar, vocês querem falar dos adversários. O Corinthians que não consegue pagar o ônibus da garotada, o combustível, o Corinthians que deve a marmita, o Corinthians que não consegue pagar essa instituição que entrou contra o Corinthians e penhorou a taça do Corinthians. Então, eu acho que a preocupação,
para mostrar para o torcedor como Não é que se vocês vão preocupar com pagar os essas outros, dívidas. né? Não se Lógico. preocupa com os outros. Como é que vai pagar Não se essas preocupe dívidas com o que seu vocês têm? vizinho, né? Se preocupe com a sua casa, né? Porque a exemplo desse credor que penhorou a taça, as outras contas também vão chegar. Também vão chegar. E o que mais vai ser penhorado? O Neto lembrou aqui. A Fazendinha já foi penhorada. O Luizão foi penhorado. A taça foi penhorada. Quer dizer, o Corinthians tem que resolver os seus problemas e não protelá-los, tentar resolver sempre de um jeitinho, né? Como foi agora no prêmio da Copa do Brasil, em que se conseguiu um jeitinho para receber antes e tentar enganar os credores. Então você tem que resolver os problemas e tentar sanear o clube. Canhão, qual que é a sua visão em cima de tudo isso? E aí, para acrescentar perfeitamente tudo que o Veloso falou, como é que se eu fosse uma empresa, vamos lá, se fosse a Vivo, se fosse Bradesco, se fosse Santander, se fosse a CAGE, a Positron, a TIM, todos os nossos patrocinadores aqui da Band, ou da Globo, ou da Record, todo mundo que a gente precisa, né? Comercialmente, a gente precisa, né? Todos nós precisamos, os nossos clientes têm que ser bem valorizados, diga-se de passagem. E a Band sempre foi muito bem com isso, né? Sempre foi e sempre será. E os clubes precisam muito. E os clubes também. precisam disso. Então, se eu tenho um time que tem 30 milhões de torcedores, que tem todos os títulos dessa década, e aí eu não consigo vender o name rights. Eu não consigo. Por quê? Porque ninguém quer. Patrocinador master. Não consigo patrocinar. A Caixa, por exemplo, não é mais. Então, por que não é mais? Qual é o motivo? Né? Por que eu não consigo? Quem que não queria ter o Allianz Parque? Que é de Munique também, que é o Allianz Arena. Sim, Dubai. Que são os mesmos. Né? Quem que não quer patrocinar um estádio que vai 40 mil pessoas todos os jogos? Que a Globo faz todos os jogos? Que vai ter que falar. Mas por que as pessoas não investem nisso? Porque elas não têm... Não acreditam. Isso. É a confiança, a credibilidade. Jurídica. Não é o esporte... credibilidade, Só que né? não é o Esporte Clube Corinthians Paulista. Não é a instituição. Não é a instituição. A instituição é muito forte. A instituição é maravilhosa, uma das maiores do mundo. Só que quem dirige são as pessoas. Então, talvez por isso que não consiga fazer um contrato master, que não consiga ter um nome... Pô, pelo amor de Deus, como é que um Corinthians não tem... Se é bicampeão do mundo, se tem tudo isso, se tem 30... Mas como que pode? Até hoje, não teve uma proposta. Alguma coisa de errado tem. E aí, só que também tem uma coisa, né? O Santos também tirou sarro lá, também que não deveria ter tirado, que colocou as taças dele. Outros clubes também tiraram sarro em relação a isso. Aí eu não sei se são os clubes ou se é fake, porque tudo é fake hoje, né? O que você pensa de tudo isso? E aí uma taça tão importante como essa, um título tão importante como esse, e que está aí, ó, o Blatter, esse vagabundo aí, ó, tá aí, ó, aí lá. Já nessa época, acho que já estava já com ação. Que né? Tem 10 anos. Tem 10 anos a ação. Sim, tem 10 anos. Pera um pouco. Essa é a taça mais importante do Corinthians. Para mim, o 77 é mais importante. E depois Libertadores, depois o Mundial, depois o primeiro brasileiro. Isso para mim como corintiano. Agora, passar por isso... Mas para a história do Corinthians, Mundial, Internacional, e essa taça, sem dúvida. Mundialmente não tem igual. Só que tem uma coisa, né? Pô, precisa falar desse jeito? Não pode chegar, ó, nós estamos devendo, a gente vai pagar e acabou a conversa. Não, precisa chegar a esse ponto, Canhão. Independente, Neto, de ser uma ação midiática ou não, de quem acabou, entre aspas, ganhando esse troféu, essa taça, ela é justa, ela é legal. Parece que nem ganharam, foi penhorado. Não. O ganhar que eu quero dizer é chegar ao ponto que chegou. Tá bom, tá. Não é ficar com ela, não vai ficar com ela. É óbvio que ela vai ser devolvida ao Corinthians. Até porque ela não tem um preço estimável. Tem 48 horas a partir de ontem, da data, do horário, para você ou renegociar, mas agora a prefeitura parece que entrou na jogada, cobrando dessa instituição que cobra o Corinthians, atrasados impostos, e ela, a partir desse momento, pediu
pediu o embargo de qualquer negociação direta entre o clube e o credor. Então o embrólio está ficando maior. Né? Tá ficando maior. A bola de neve, ela está aumentando, ela está crescendo. E a tendência é que ela continue crescendo. Eu não gosto desse tipo de declaração. Eu acho que... Leva alguma coisa? Não leva. Primeiro, joga pra galera. Tem alguns idiotas que acham que isso é... Olha que coisa linda. Tem um monte de idiota que... Olha que legal que eles falaram. Desculpa, muita gente que eu conheço não faz parte desse bando aí. E não entende isso como uma ação que possa ser positiva a um clube do tamanho do Corinthians. Objetivo, e não é. O mínimo que deveria ser feito... Ó, a gente deve, faz 10 anos que acontece isso, nós sabíamos. Okay. Foi piorado e nós vamos acertar com eles ou não, independentemente do que o credor quer, se a prefeitura, quem quer que está devendo, isso não é problema nosso. Neto, até não porque mas a dívida não é só da administração do Andrés, ok? Mas é do Corinthians. Sim, é do Corinthians. Que ele administra como presidente. Sim. Eu não estou isentando ele e nenhum dos outros. Ele está a par da dívida. Como o Mário Gobi estava e que também o Roberto de Andrade estava. Candidato e quis ser presidente sabendo desse abacaxi. Isso. Então ele já sabia onde é que ele ia botar a mão. Sabe o que eu falaria como presidente? Ou o herói que deveria ser o presidente. Eu estou fazendo campanha para o herói até 2020, porque ele vai querer ser o Duílio, né? Não votem no Duílio, hein, gente? Que vai ser a mesma coisa. As coisas estão mudando nesse país aqui, vai mudar para melhor. Então vamos lá. Se eu sou o presidente, eu falo assim: ó, deixa eu só falar uma coisa para vocês. Na gestão do Mário Gobi, não pagaram essa dívida. Porque os advogados... Ele tem todos os números. Porque os advogados achavam que não tinha que pagar. Sim. Na gestão do Roberto de Andrade, os advogados estavam tentando fazer um acordo. Chegou agora. E eu, como presidente, achei que não tinha que pagar porque eu vou brigar até o final para diminuir essa dívida que não foi feita por mim. Mas o Corinthians vai pagar. Ou renegociá-la. Não estava legal? Para mim, é o mínimo. Não estava legal? É o mínimo que um dirigente, um administrador, um gestor faria. Mas ele falou isso faria. com outras palavras. O problema, acho que é a ironização que ele fez em relação aos adversários. Cutucar os outros, né? Me desculpa, o Corinthians não está num momento nem dentro, nem fora de campo, né? O Corinthians ainda continua correndo o risco de cair para a Série B. Isso. Não dá para ficar tirando o sarrinho dos outros. Num momento como esse, quanto mais quieto um time como o Vasco, como o Botafogo, como o Ceará, como o Vitória... Tá aqui, ó. O Paraná, o Chapecoense, América, Vitória, Sport, Ceará, Botafogo, Vasco, Corinthians e Bahia, quietinho, treina, concentra. Vão pro jogo como se fosse o último. Fala pouco e joga a bola. O que você viu em relação à entrevista? O que você pensa sobre isso? Qual a sua visão, Fernandinho? O que eu vejo, Neto, o momento, pela gravidade da situação, porque é uma exposição do clube, da marca, muito séria. O momento talvez não coube a brincadeira, não caberia a brincadeira. É uma coisa mais séria, tinha que ser, como você está cobrando, um posicionamento mais solene, talvez, e depois você poderia partir até para uma brincadeira com o rival, que eu acho saudável, como você disse que postaram o Santos brincando, a gente reclama que o futebol está muito chato, mas agora me diz uma coisa... Não, mas isso não é legal, Fernandinho, desculpa. O que eu gosto do futebol, que está muito chato, é assim, eu gosto de ver o Davidson dando piscadinha, gosto de o cara vibrar. Agora, esse tipo de coisa, nem o adversário tem que colocar as duas taças do Santos falando, a nossa está aqui, a outra... Não, aí é uma coisa que não cabe, porque aí são instituições que uma não tem que brigar com a outra. Essa é uma outra... A rede social oficial do clube. Oficial do clube. Agora, por exemplo, eu fazer um gol de bicicleta, eu tirei sarro do Ronaldo, mas aí ele veio de moto, em 88. Ô, Neto, você foi de bicicleta, mas vem de moto. Aí eu acho que vale, e acho que tá chato. Mas nesse sentido, as instituições não tem que uma ficar tirando o sarro da outra. Só um pensamento meu. Eu acho que não é tão grave, eu acho que isso até... Isso não é grave? Não, brincar dessa maneira. O Santos fazer o que fez? Eu acho que não. Os clubes brincarem entre eles, eu acho que isso é saudável. Isso vai fazer a tensão que existe e é crescente no futebol diminuir. Eu entendo dessa maneira. A gente tem que começar a levar É saudável o que o Andrés fala toda hora do Palmeiras e do São Paulo? Você acha saudável isso? Você acha que isso pode gerar algum fato de desavença entre eles ou não? Eu acho que ele quis brincar, eu acho que ele falou muito sério, mas não é Fernando. Ontem, em relação... A visão que eu tenho é que ele estava acuado. A visão que ele estava acuado... Se é sério isso, eu vou parar. Não, ele estava acuado. Ele tentou ironizar para se defender. Eu acho que ele tem que ter um posicionamento mais sereno e depois poderia até brincar. Ó, gente, fala menos. Mas me diga uma coisa, qual clube não tem dívida? O milionário Palmeiras deve só para a Crefisa, nessa mudança que teve a partir do momento da entrada da Receita Federal cobrando, só de jogador deve 130 milhões.
para a Crefisa. Fora o que tem negociado de imposto e tudo mais, que todos os clubes fizeram isso através do Profut. Então, todo time deve. O problema é equacionar as dívidas. E o Corinthians, não, talvez, pela exposição que teve, não dimensionou o tamanho que isso poderia ficar como ficou. Foi empurrando. Só que o Neto disse antes, foi uma questão, os advogados empurrando de um lado e do outro, aí alguém tomou uma atitude, claro, porque a aposta qual é? Eu não vou me indispor, qualquer instituição comercial, não vou me indispor com 32 milhões de pessoas. O que aconteceu? Os advogados da instituição, não sei se com a anuência da instituição ou não, que depois da reunião que eles tiveram ontem, disseram que não era essa a intenção, mas foi tomada uma atitude para cobrar. Como que não é essa a intenção se os caras fazem? Mas o problema... É baixando que nós somos trouxa. Quem fez, o problema é você, o problema é você que vai ficar exposto, se precaver disso, não deixar chegar a esse ponto. Não, mas deixou, brecha, né? O cara atingiu o orgulho corintiano. Não pode. Quem tem a responsabilidade de preservar tudo isso, não pode permitir que chegue a esse ponto. Fernandinho, para vocês todos, a gente tem que escutar todo mundo e cada um tirar as lições dos nossos comentários e achar que se está certo e se está errado.